O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram as vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia amanhecemos com a graça de Deus e viveremos para a graça de Deus com a intercessão de Santa Mônica, cuja memória fazemos nesse dia. A grande Mônica, que foi esposa, mãe, depois viúva, uma mulher cristã, que deixou assim um exemplo belíssimo de intercessão, uma mulher que rezou e muito pela conversão da sua família, e destaca-se aqui a conversão de seu filho, Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho. Santa Mônica, essa mulher cristã, que empenhada, sacrificada, com muitas lágrimas, com jejum, com uma vida de verdadeira oração intermitente, sempre constante na oração pela sua família, alcançou, pois, do céu a graça de converter a seu filho e a seu esposo. É verdade que não foi ela que converteu, foi Deus, sim, mas a sua intercessão foi fundamental. E a seu esposo, Patrício, que marcou, saindo do paganismo, tornou-se um grande cristão, e muito particularmente Santo Agostinho. Uma frase de Santo Ambrósio, que foi depois quem ordenou e quem acolheu, batizou, enfim, acompanhou Santo Agostinho. E esse santo, Santo Ambrósio, que muitas vezes ouviu e acompanhou as lágrimas de Santa Mônica, em certa ocasião lhe disse: "Mônica, vá em paz, fique tranquila, pois é impossível que Deus não toque o seu coração e que venha a se perder o filho de tantas lágrimas." E de fato assim foi. Por mais de 30 anos, essa mulher rezou pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, e a resposta de Deus que vem, Ele não nos deixa de lado, sempre atende o nosso chamado. Eis que veio e, como Santo Ambrósio mesmo lhe dizia, vá em paz, fique tranquila, porque é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Quantas Mônicas hoje, não é verdade? Quantas mulheres que choram e rezam pelas suas famílias, pela conversão das suas casas, pela conversão dos seus filhos. Aqui também quantos pais se unem nessa oração pelos filhos, e da nossa parte, enquanto filhos, quantas vezes não somos sequer sensíveis a ouvir e de repente obedecer um pouco mais aos nossos pais. Santo Agostinho vai, depois de falar muito da sua mãe, vai também dizer em certa ocasião:
procurai com todo cuidado a salvação da vossa casa. E ele vai tendo se convertido, um homem que realmente viveu amanhã, vamos celebrar o dia dele, que viveu uma vida longe de Deus, buscando encontrar-se com a verdade que ele julgava estar na filosofia, depois foi vencido pela verdade, o próprio Cristo, e ele vai mesmo dizer que chegou tarde, que pena que chegou àquela altura, mas se chegou à conversão, foi graças à oração de uma mulher incansável, 30 e poucos anos rezando pela conversão de seu filho, que foi batizado aos 34 anos, ou seja, que perseverança, que exemplo, que testemunho. Às vezes, as pessoas vêm falar conosco, dizendo: Padre, se eu puder rezar pelo meu filho, pela minha família e tal. E eu digo: mas olha, vamos lá, vamos rezar, vamos anotar o nome e tudo mais. E aí, às vezes até pergunto: e quanto tempo você já está rezando? Ah, pois é, eu comecei a rezar já faz uma semana. Poxa vida, de repente vamos rezar com mais empenho. Nós ainda somos às vezes um pouco assim apressados, queremos que Deus nos ouça assim a pronta entrega. E claro que Deus pode, tudo pode, Ele é todo poderoso, mas às vezes a perseverança e saber respeitar o tempo de Deus. E aqui está uma mulher que por 30 anos rezou sabendo, tendo essa certeza, Deus vai atender. Quando? No tempo dele. É isso que nós precisamos nos espelhar nesses bons exemplos. E Mônica, nesse sentido, Santa Mônica é uma mulher inspiradora, porque não desistiu. 30 anos, não desistiu. Nós, tão pouco perseverantes, tantas vezes negociamos e aí mais uma vez negociamos e soltamos e deixamos de lado. Perseveremos. E aqui talvez uma coisa importante a lembrar nesse dia: podemos rezar em família. Mônica teve que rezar muito tempo sozinha, até que depois então pôde rezar em família. Não vamos deixar isso acontecer, vamos desde já rezar em família. A igreja insiste tanto na família enquanto igreja doméstica, nessa realidade que precisa ser um lugar de oração, que precisa ser o lugar onde nós aprendemos e transmitimos a fé. É ali que nós vamos também debruçar o nosso tempo e rezar. Tirar tempo para rezar ao amanhecer, ao meio-dia antes das refeições, ao anoitecer. Por que não incluir todos os dias uma jornada de oração em família? A oração liberta, a oração salva, a oração transforma, a oração toca o coração de Deus. E por isso, como a palavra de Deus é tão clara, Jesus nos diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. É nesse sentido que devemos, pois, nos empenhar. Às mães e aos pais que aqui, nesse momento, me ouvem, rezem pelos seus filhos. Não só pela conversão, também, mas especialmente para a vocação de cada um, para que Deus, de fato, faça deles o que Deus tem preparado. E é nesse sentido que a oração de um pai, de uma mãe, a bênção de um pai e uma mãe sobre um filho, é muito maior do que a bênção do sacerdote, porque ali está o sangue, ali está o fruto do ventre, e por isso abençoe e reze muito pelos seus filhos, e particularmente também, se preciso for, reze pela conversão deles, mas se puder prevenir para que não venham a se perder, pois o faça na oração. Da nossa parte, enquanto filhos, cuidemos também de olhar o bom exemplo dos nossos pais. Por isso, pais também, além de rezar muito, deem exemplo. Exemplo de piedade, exemplo de oração, exemplo de comportamento, de virtudes, enfim, sejam assim um exemplo. Mônica foi uma mulher tão discreta, mas que deixou um exemplo tão profundo que marcou a alma de Santo Agostinho. Os nossos pais, na nossa simplicidade, podemos marcar e muito a vida daqueles que Deus nos permite gerar, que Deus permite assim colocar na nossa vida. Também lembramos, ao falar de Santa Mônica, e o Papa João Paulo II é quem lembra disso, se a oração de uma mulher já move o coração de Deus, como não move o coração de Deus quando uma família inteira reza? Paremos para pensar nisso. Se uma pessoa em casa reza, já há tantas transformações, o que será quando todos rezarem? Será um bombardeio no céu, e com isso quantas graças Deus pode e quer derramar. É preciso pedir.
Vamos nesse dia, quem sabe, tirar até um tempo maior, colocar num papel, enfim, colocar em prática uma jornada de oração para a nossa casa. Rezar. E os filhos pequenos precisam aprender isso, né? Criança não tem muita liberdade para decisões, porque ainda não sabe decidir bem. Mas pode aprender a rezar, ter carinho para com as coisas santas, ensinar a olhar para Nossa Senhora, rezar o anjo da guarda, enfim. E isso vai despertando na infância, depois na infância mais crescidos e na adolescência e na vida adulta, vai dando um alicerce muito forte para dali, então, se estruturar toda a vida humana, a vida espiritual que Deus quer construir. Tenhamos a certeza de que onde 2 ou mais estão reunidos está o próprio Cristo e com Ele, na certeza da sua presença, Ele atende o nosso pedido. Vamos, pois, pedir a intercessão de Santa Mônica nesse dia e que não nos falte a firmeza, a perseverança de rezar, sabendo que nós lançamos para Deus. Ele administra os bens e desce conforme a nossa necessidade. Mais do que nós pedimos, né? Eu quero isso, aquilo, outro, Deus dá aquilo que nós necessitamos. Que Ele continue a derramar graças especialíssimas sobre você, sobre sua família, e que Santa Mônica, neste dia dedicado a ela, nos ajude assim a fazer da nossa casa a porta do céu, né? Uma entrada. A nossa casa pode ser uma preparação do céu, como de fato foi, depois de muitos anos, foi a casa de Santa Mônica. Que ela interceda por todos nós e que a sua graça venha sempre em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.